Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Livros e Ideias. Se você gosta desse canal, se você se interessa pelo assunto de literatura, então, por favor, já vai dando um like, não custa nada. A gente é muito pidão, eu peço mesmo, porque a gente precisa de like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, o canal precisa crescer para que a gente se motive a fornecer mais conteúdos para vocês. Ative o sininho de notificações, porque esse canal traz sempre novidades, às vezes inesperadas, ou seja, surpresas, e principalmente distribuam e divulguem esse canal para os seus amigos e sua rede social. Feito esse pequeno jabá, às vezes insuportável, mas desculpem, é força da necessidade mesmo, né? Então, hoje nós vamos trabalhar sobre a indicação de 5 livros para vocês. É um tipo de vídeo que a gente de vez em quando traz no canal para que vocês se inspirem e tenham a coragem e sintam o prazer dessa leitura. Compreendido? Então, vamos, sem mais delongas, às indicações dos livros. Antes disso, nessas indicações, eu procuro indicar uma biografia, eu procuro indicar 1 ou 2 clássicos, algum livro que pode suscitar curiosidade de vocês, de forma que pelo menos esses temas a gente sempre informa ou indica algum livro. O primeiro livro que nós vamos falar para vocês é Winston Churchill, A Vida de um Líder. Acho que a maioria de vocês já ouviu falar em Winston Churchill, e o autor dessa biografia é o Anthony Olsen. É um livro bem curtinho, 59 páginas, é uma biografia do Winston Churchill e é uma referência, e ele faz referência nessa biografia aos seus feitos durante a vida de Churchill, que foi uma vida longa e que foi um dos mais importantes personagens do século XX. Ele era um líder nato, tinha muita obstinação e tinha uma habilidade política invejável. E essas características pessoais do Churchill foram decisivos para comandar os aliados na Segunda Guerra Mundial, enfrentando enfrentando os terríveis inimigos. E então é uma biografia eu sempre falo bastante da Segunda Guerra Mundial, porque é um momento que a gente não pode viver novamente e a gente sempre está correndo o risco de viver. Churchill foi eleito pela primeira vez para o cargo de deputado do parlamento britânico com 25 anos. Após isso, ele nunca mais deixou de influenciar diretamente os rumos de um dos impérios mais poderosos da história. Churchill serviu ao exército em sua juventude e foi nomeado para diversos cargos políticos importantes durante sua carreira, entre eles o cargo de primeiro-ministro por 2 vezes. Seus anos de vivência na linha de frente, no comando de diversos confrontos, foram a base para a criação de seus diversos livros, que fizeram muito sucesso entre os críticos e os leitores em geral. Ele rendeu o Prêmio Nobel de Literatura de 1953. Seus discursos também são frequentemente lembrados entre os discursos mais importantes da história. É verdade, o Churchill era um estadista brilhante e um escritor formidável, o que faz da história da sua vida um capítulo fascinante e digno de ser lido e lembrado pelos habitantes
do mundo, né? E ele pode-se dizer que ele ajudou com suas palavras, atos e as próprias mãos a evolução da humanidade, a paz na raça humana. Para quem gosta de biografias, o fato dele ser um livro bem curtinho e bem sucinto, porém detalhando fatos importantes da vida de Winston Churchill, então eu recomendo bastante esse livro. O segundo livro me chocou profundamente. Tinha ouvido falar, conversando com amigos que tentaram ler esse livro e não conseguiram. Vamos ver se vocês conseguem. Eu estou falando nada mais, nada menos de que Decameron, autor Giovanni Boccaccio. Acho que Boccaccio é mais conhecido, mas Boccaccio é o nome correto. E é um clássico da literatura, é um belo livro, 650 páginas mais ou menos, e o Boccaccio dá uma aula de contar histórias com ironia nessa obra-prima da literatura mundial. Essa ironia com que ele conta essas histórias é uma invenção dele, talvez a primeira referência a textos irônicos que você vai encontrar na literatura. E também essa foi uma inovação, e ele queria, o objetivo de Boccaccio era se livrar daquelas narrativas do didatismo e do moralismo. Então, vale a pena ler esse livro. Na Toscana, assolada pela peste negra em meados do século XIV, 10 jovens refugiam-se nas montanhas e passam os dias de forma serena, contando histórias. Eis o conteúdo da narrativa de Decameron. Em grego significa 10 dias. Obra-prima de Giovanni Boccaccio, que junto com Dante Alighieri e Francesco Petrarca compõe a tríade das grandes vozes do Renascimento italiano. Nas 100 novelas contidas no Decameron, vemos abordados muitas facetas e aspectos desse tempo. Garanto que são histórias interessantes e super engraçadas. Como eu já falei, o trabalho de Boccaccio é absolutamente revolucionário. Ele trata de uma forma muito realista a ideia de tempo, a complexidade dos personagens e de cada história do dia a dia, sempre fugindo dos códigos pré-estabelecidos. Acho que isso foi o grande mérito de Boccaccio na literatura mundial, né? E foram poucos os autores que nessa época sinalizaram que poderia haver uma nova maneira de pensar e representar e de retratar a vida humana. Essa obra, pessoal, eu falei com muita calma. Por exemplo, eu li 2 ou 3 histórias por dia, são histórias completamente independentes e vale a pena ler bem devagar para ir saboreando. É muito prazeroso ler essas histórias do Boccaccio. Dei muita risada nessas leituras, e nos dias de hoje dar risada é muito importante, né? E para os impacientes, eu recomendo alguns filmes sobre a obra que resumem bastante a obra. Se vocês quiserem ter essa sensação que eu tive, vão precisar ler essa obra de Boccaccio. Mas, de toda forma, existem vários filmes que narram pelo menos alguma dessas histórias. O livro 3 desse vídeo, a indicação terceira desse vídeo seria, então, um livro de Schopenhauer, que é
A Arte de Ter Razão, 38 estratagemas de como vencer um debate. Essa fica por conta da parte curiosa dos vídeos de indicação, né? Então, você leia essa obra e aplique as artimanhas e a metodologia que Schopenhauer propôs, né, para vencer um debate. O que é mais legal, mesmo que você não tenha razão. Isso não acontece, né? Óbvio. Então, aquele pessoal que gosta muito de discutir e sempre quer ter razão, esse livro é muito recomendado, né? Mesmo aqueles que não acreditam na tese que estão defendendo. Isso não acontece, é muito raro, mas esse livro é muito especial nesse sentido. Ele apresenta de uma forma polêmica e é uma argumentação muito bem trabalhada, muito bem sucedida de como vencer debates sem ter razão. Mesmo que você considere que tenha razão, mas não tem muita certeza, né, que é um caso que acontece hoje, você pode aplicar os conceitos dessa obra. Mestre da filosofia satírica, o autor conduz o leitor com genialidade entre dois domínios adversários, da dialética eriática, que é a arte de vencer um debate sem precisar estar do lado da verdade, e a filosofia. O filósofo não estava preocupado apenas com a capacidade retórica de defender de forma inteligente seus próprios argumentos, mas principalmente com a compreensão das estratégias adotadas pelos parceiros de debate, com o fim, sobretudo, de defesa da verdade contra os trapaceiros, bem como com o de denunciar ironicamente o seu comportamento. Schopenhauer escreveu A Arte de Ter Razão com uma filosofia de modo muito divertido e muito convincente. Você vai ter nessa obra 38 estratagemas capazes de conduzir, né, de lhe orientar a uma verdadeira esgrima intelectual, forma no final você ter muito sucesso aos olhos da plateia. E hoje em dia todo mundo quer ter sucesso, quer vencer discussões. Muito indicado esse livro para os seguidores polarizados. Não que exista muitos seguidores polarizados, mas eu indico bastante esse livro. É muito, muito interessante. Bom, o livro 4 é o romance dessa indicação, chamado O Mulato, de Aloísio Azevedo. É um clássico da literatura brasileira e foi publicado a primeira vez em 1881, já fazendo uma crítica muito ácida à sociedade provinciana e, na visão de Aloísio Azevedo, hipócrita do século XIX, passada no Maranhão, no estado do Maranhão. Temas como preconceito racial, moralidade e influência da igreja são retratados com muito realismo. O jovem Raimundo retorna à sua cidade natal, São Luís, após se formar em Direito em Lisboa. Chegando no Maranhão, se instala na casa do tio Manuel, que cuidou dele na infância após ficar órfão. Ele visita a propriedade de seu pai e lá descobre alguns segredos ligados ao padre Diogo e ao destino fatídico de seus pais. Em meio às histórias do passado e buscando se estabelecer no Brasil, o jovem acaba se apaixonando pela prima Ana Rosa, que o corresponde. Mas esse amor é proibido para a rígida sociedade escravagista, pois
Raimundo é filho de uma escrava, sua prima é de uma família conservadora e preconceituosa que a prometeu a outro homem. As descobertas do advogado preocupam o padre que, observando o desenrolar amoroso, resolve interceder. Vocês viram que a narrativa faz uma crítica feroz à hipocrisia, principalmente quando se trata da moralidade dos valores. O Mulato faz parte do movimento naturalista da literatura brasileira e destaca-se por uma abordagem realista e crítica dos costumes e valores da sociedade da época, século XIX. A Luísa Azevedo se inspirou em acontecimentos reais e em pessoas de sua época para criar os personagens do romance O Mulato. Vale a pena, um clássico da literatura que deve entrar na fila das suas leituras. Por último, o livro 5, que é O Mistério dos Sete Relógios. Lógico, com a rainha do suspense, com uma das minhas escritoras favoritas, eu fico absolutamente embevecido quando eu leio uma Agatha Christie, né? É um romance policial, obviamente. Eu gostei bastante, porque ela continua com a forma genial de manter um suspense e flui muito rápido, e são do tipo que são aqueles livros que você não consegue parar de ler. Uma temporada na grande casa Chimeis, alguns jovens decidem pregar uma peça em Jerry Wade, que sempre acorda tarde. Compram 8 relógios de alarme e os colocam em seu quarto. Mas a brincadeira fica séria quando Jerry é encontrado morto, aparentemente por uma overdose de remédios. Por que apenas 7 dos 8 relógios estão lá? Uma carta que Jerry deixou para sua meia-irmã dá uma pista mencionando uma sociedade secreta ligada à máfia. Será que a morte de Jerry está relacionada a uma conspiração internacional? Existe o risco de que a organização criminosa pode matar mais pessoas? Esse livro é bem agitado, com várias coisas acontecendo. Gostei bastante da resolução do caso. Nesse caso, o Mistério dos Sete Relógios, eu não cheguei a adivinhar o culpado. Eu sempre, nesse livro especificamente, desconfiei de pessoas erradas, mas para mim essa é a magia da Agatha Christie, né? Ela consegue, com sua genialidade, enganar direitinho os leitores, mesmo com todas as pistas que com todas as pistas necessárias para descobrir o culpado. A gente sempre se engana nos livros de Agatha Christie. Mas, de qualquer forma, se você quiser tenta adivinhar. É sempre difícil fazer isso nos livros da Agatha, né? Então, boa leitura para vocês, vale muito a pena, como todos os livros da Agatha. É isso, pessoal. As indicações, 5 indicações de livros excelentes foram dadas nesse vídeo, e esse tipo de vídeo, indicações de livros, sempre você vai encontrar livros diferentes, intrigantes, temas variados, biografias, romances, curiosidades, enfim, livros para todos os gostos. Se vocês gostaram, se vocês se interessaram por esse tema e chegaram até aqui, chegaram até o final desse vídeo, não se esqueça de dar o seu famoso like, de se inscreverem nesse canal se vocês ainda não são inscritos, de ativarem o sininho da notificação e distribuir muito para a sua rede social e também para os seus amigos. Façam um pouquinho de propaganda desse canal, que apesar de ser novo, está crescendo, e eu tenho muito gosto em fazê-lo. Quando a gente faz as coisas com gosto, da melhor maneira que a gente pode, desculpe as imperfeições, o gaguejar de vez em quando, né? É por força da idade, mas eu faço da melhor maneira que eu possa, tá bom? Então,
por favor, dê um like, se inscrevam nesse canal. Estou repetindo, dê um like, se inscrevam nesse canal, ative o sininho de notificação, distribuam para a sua rede social. É isso. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!